Fala pessoal, meu nome é Gabriel Betamin, eu sou fisioterapeuta e resolvi, dentre das 1000 atividades que eu faço durante o dia, criar um podcast. Mas não é um podcast qualquer, eu quero trazer convidados especiais, né? Nos últimos 2 anos acabei vivenciando algumas tecnologias novas, algumas inovações que eu acho que são muito válidas para a nossa área e principalmente para a área de pesquisa de saúde dos pés e produtos, materiais, máquinas, conhecimento. Então, nos bastidores desses 2 anos, eu conheci bastante gente, conheci bastante tecnologia, sendo repetitivo. E quero trazer cada um deles, né? O primeiro convidado que eu trouxe hoje aqui é o Moatan pai e o Moatan filho. Eles estão comigo há 2 anos, conheci eles na FIMEC de 2023, não sei se tu lembra, Moatan? Lembro. 2023, fui lá incomodar para conhecer a tal da impressora 3D, que eu só conhecia pelo celular. E falei com o Moatan filho na feira, o Moatan foi super prestativo lá na hora, já mostrou um atendimento bem diferente. Me passou o contato dele, que tá salvo no meu celular como impressora 3D. Pra mim não esquecer. Essa referência é grande, hein? Essa referência não tem como esquecer. E a partir daí foi me introduzindo, marquei uma visita, foi surgindo oportunidades de negócios, foram me apresentando materiais, me apresentando máquinas super prestativos, né? E super à frente do que o Brasil tá. O Moatan pai e o Moatan filho buscam essa informação lá fora e vão introduzindo aqui no mercado brasileiro. E eu acredito que essa revolução na impressão 3D vai acontecer a partir do caminho que vocês estão trilhando e que eu possa contribuir um pouquinho e trazer todo esse know-how de vocês para minha área, né? Que é a fisioterapia, que eu estava falando aqui nos bastidores, ela é meia carente, né? De inovação, de empreendedorismo e trazer algo novo, né? Então foi através de vocês que eu estou trazendo algo novo para minha área e vim aqui para apresentar a vocês. Quem quiser se apresentar primeiro, seja bem-vindo aí, Moatan. Vamos por idade, né? Vamos pro respeito. Por idade. Sou Moatan Godoy. Tá. Porque temos 2 Moatans, então o pessoal me conhece por Moatan pai. Sou engenheiro químico, formado na URGS já há 35 anos. Há algum tempo, né, Moatan? Com impressão 3D, comecei a mexer em 2015, então já se vão são 9 anos, indo para 10. Começando mexendo com filamentos, posteriormente a gente acabou se envolvendo na parte de impressoras também e fomos para resinas e hoje em dia o meu objetivo dentro da nossa empresa ou da minha empresa, no caso 2M3D, é impressão 3D industrial. Legal. Não a impressão 3D doméstica, a impressão 3D para resolver problemas industriais. Então, esse é o nosso foco. Estamos aí 10 anos, pelo bem e pelo mal, mas estamos há 10 anos, né, trabalhando. 10 anos bem construídos, né, Moatan? Tenho certeza disso. 10 anos em que esse dia eu fiz uma brincadeira, não sei se tu viu na chamada que eu fiz para a Formnext. Sim. Numa indústria que as novidades são por hora, às vezes, porque é uma indústria que, não vou me considerar velho, mas vou te dizer o seguinte, né? Eu tenho mais de 60, porém, né? É uma indústria que te rejuvenesce porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa nova. É uma indústria jovem, é uma indústria revolucionária. E isso instiga a gente a seguir e nos inspira e nos leva a buscar coisas como, por exemplo, algo diferente como é o uso para os pés, no teu caso. Com certeza. Legal. Parabéns pela jornada aí, Moatan. É isso. E o Moatan filho, e aí, Moatan? Me conta um pouco sobre ti. Eu sou o Moatan Pedroso Godoy. De formação, sou engenheiro de computação, mas eu sempre brinco que eu sou engenheiro. Eu fiz engenharia, mas engenheiro é meu pai. É quem traz novidade lá para a empresa. A gente se divide hoje. O pai é o que cuida do ticket médio mais alto, mas para a indústria eu cuido do ticket médio mais baixo, geralmente do maker, a pessoa que tem uma impressora 3D a nível mais baixo, ticket médio mais baixo, e a gente se divide dessa forma, né? Quem acaba trazendo mais novidades sempre é o Moatan pai. Às vezes o pessoal olha pra mim e pensa, pô, tu vês computação, tu é um cara mais novo, é tu que tá trazendo as novidades. Não, é o meu pai. É um cara que tá sempre na vanguarda da inovação. Legal. E a nossa empresa, a gente é fabricante de filamentos, tem materiais de diversos tipos, e o que a gente precisa é de pessoas que busquem novidades de como usar esse material. Legal. A gente sempre precisa desse trabalho a 4 mãos, que é a gente mostrando as possibilidades e a pessoa comprando a ideia. O mercado de fisioterapia, o mercado
da saúde, principalmente dos pés, tem muito a crescer. A gente tá buscando pessoas que... Gabriel, tu tá de parabéns, é um cara inovador. Obrigado. É um cara que a gente precisa cada vez mais do Brasil. Pessoas que comprem ideia e que busquem inovação para a saúde. Perfeito, cara. E justamente é o que eu busco em vocês e que vocês vêm me suprindo, tá? Vou contar um pouquinho, né, dessa trajetória, né, desses 2 anos. Desde a FIMEC, né, o que aconteceu. Para quem não me conhece, né, eu sou fisioterapeuta, especialista em podoposturologia, né? O que é isso? Acho que vocês sabem direitinho. Não, novidade para nós. Podoposturologia, gente, é tudo que o nosso pé passa de informação para nossa postura. Se eu tenho um pé que ele é mais desabado, ele joga o nosso peso mais para frente, toda a nossa postura vai acompanhar mais para frente. Se eu tenho um pé que caminha mais para dentro de um lado e reto do outro, esse lado direito também vai estar acometido, pode gerar uma dor no joelho, uma dor no quadril. Então, a minha experiência é juntar essa avaliação de podoposturologia com a avaliação biomecânica, ou seja, a forma que a gente caminha, a forma que a gente salta, a forma que o motor senta, a forma que o motor filho caminha, enfim, juntar essa avaliação podopostural com a biomecânica para aí sim fazer uma palmilha específica para cada caso, né? Claro que hoje a gente trabalha num projeto mais global, né? Para entender que essa questão da saúde dos pés ela tem que ser mais ampla, né? E agregar mais gente, por isso que a gente está chegando num desenho comum, enfim, né? Isso é um papo para uma outra hora. Mas, enfim, esse é o meu trajeto, né? Comecei fazendo aquelas palmilhas coladas, não sei se vocês lembram. Eu terceirizava essa palmilha. Era até com um fornecedor bem perto aqui de nós. Era bem manual o processo. Não digo que não tinha resultado. O resultado clínico era bom, porém não era durável, né? A pessoa tinha que refazer essa palmilha dependendo do peso da pessoa a cada ano. Construção totalmente manual. Totalmente manual, artificial. Bem artesanal, né? Cortava, colava... Era um resultado legal, mas não me satisfazia de alguma forma. Daí eu fui lá, fiz o meu curso e acabei confeccionando também essa palmilha manual e, cara, pra mim faltava um quê a mais aqui de tecnologia, tava muito ultrapassado. E aí fui abrindo o leque, fui pesquisando, né? Até que eu cheguei na FIMEC, falei, cara, vou ter que conhecer lá a FIMEC, a indústria calçadista, vai ter alguma coisa, né? E pesquisei que tinham outros 2 tipos de manufatura. O fresamento, né? E tu fazia a programação, depois de uma avaliação, obviamente, e mandava fresar a peça. E depois a impressão 3D e eu vi que aqui sabe qual é o material que eles fresavam? EVA. EVA. Outra coisa importante do EVA é que o EVA também mexe com a durabilidade, né? Acabava que, novamente, uso e peso da pessoa, mas depois de um ano precisa refazer porque o EVA não consegue ter essa capacidade, né? Ok. E foi aí que eu busquei a impressão 3D. Falei, cara, a impressão 3D vai conseguir me suprir nisso aí, porque acredito, pesquisando um pouco, né, a minha pesquisa prévia antes de conhecer vocês, e confirmando depois da conversa com vocês, a durabilidade, a elasticidade, a flexibilidade era tudo que eu precisava para aquele meu projeto inicial. E aí, visando nisso, queria que vocês dessem uma pequena introduzida sobre o que é a impressão 3D, né? Eu falo muito hoje lá nos meus posts sobre palmilha 3D, palmilhas com impressão 3D, com tecnologia de filamento, com tecnologia de PERS, de resina. Eu queria que os especialistas hoje falassem para o meu público, e depois para o público de vocês, obviamente, sobre o que é esses tipos de impressora e tudo mais. Por partes. Vamos lá. Cara, o conceito escrito de impressão 3D ele é muito, filosoficamente, muito bonito, né? O que está escrito lá impressão 3D é materializar, ou seja, quase uma jornada nas estrelas, né? Do nada surgiu alguma coisa, materializar um arquivo, um desenho feito em computador, tornar real um desenho feito em computador. Legal. Em termos de imaginação, né? Tu pode materializar qualquer coisa. Eu acho que no fundo seria o fim da impressão 3D ou finalmente da impressão 3D. Pode materializar qualquer coisa? Sim, em teoria sim. Com vários processos, né? Então, materializar uma ideia ou materializar uma solução num problema. Porque o que tu está me dizendo eu tinha um problema, meus clientes têm um problema, porque a natureza humana é assim. Sim, é uma evolução, e eu preciso ajudar eles. E como que eu faço para ajudar eles de uma maneira custo-efetiva? E é justamente o conceito da impressão 3D, tu materializar uma ideia ou uma solução. No teu caso, tu está materializando uma solução, uma ajuda para uma pessoa. Exato. De uma maneira economicamente muito interessante, porque não é manual, né? Claro. Tu sai de um arquivo que pode ser gerado automaticamente para uma impressão automática. Então, esse é o conceito geral de impressão 3D. Com certeza. Certo.
Aliás, nós brincamos que é materializar ideias. E isso é o mais bacana, né? Qualquer ideia, a gente vai para um software, desenha, horas depois ou minutos, dependendo da impressora, a gente vai ter materializado na nossa mão, né? E no teu caso, eu estou vendo materializar soluções. Materializar saúde. Seria bacana. Porque fazendo esse link, né, Mota, entre a palmilha e a saúde, se a gente for pegar a população brasileira hoje, 90% vai ter uma alteração de pisada ou já tem e nem sabe. Tanto assim, 90%? 90%, cara, 90%. E se a gente for pegar em números, a utilização de palmilhas, 1 em cada 11 vai usar. E aí, se a gente pega mais a sobremedida com a palmilha já pronta na prateleira, 60% é pronta de prateleira e 40% é sobremedida. Então, tu vê que é um mercado ainda não muito explorado, a pessoa não sabe o real benefício, né? Eu diria inexistente, né? Praticamente inexistente. É um mar azul, assim, pra gente, enfim, avançar nele, né? Sim. Então, às vezes a pessoa também tá com alguma dor no pé e nem sabe que é a pisada dela, né? Outra coisa, às vezes tem uma pessoa que usa mais a perna direita em relação à esquerda. Eu faço muito esse link com a geometria e balanceamento do carro. Se o nosso carro está fora da geometria, vai desgastar mais o pneu, a mola, tudo que tiver com mais sobrecarga daquele lado. Nosso corpo é igual. E é aí que entra a solução de saúde, que é o que a gente está criando junto hoje, né? Através da impressão 3D. E outro link que eu gosto de fazer muito, Matan pai, Matan filho, é a questão da sustentabilidade, né? Hoje a gente passa aquela questão na matrizaria, da ferramentaria, né? A gente não precisa estar lidando com aço, desperdiçando água, energia, e a gente pula esse processo para um arquivo e depois materializa, né? Tu consegue me dar um link sobre isso? Claro, certamente. Justamente esse conceito, o conceito industrial de tu ter uma produção de 1 milhão de peças, 10 milhões de peças, exige ferramentas. E ferramentas são caras. Um dos maiores saltos que a impressão 3D tem dado é ou fazer ferramentas baratas ou não precisar da ferramenta. Imagina, o calçadista hoje fala hoje uma linha de produção de calçados, são 1.000 pares por dia, 1.500 pares por dia. Uhum. Como que se faz? Como que vamos pensar 10 anos atrás, quando eu entrei nesse mercado, né? Como que fazia para personalizar 1.000 pares por dia? Imagina o teu artesão fazer... Quantos artesãos precisaria para fazer 1.000 pares por dia? Um diferente do outro. E a impressão 3D, a possibilidade que ela te abre é tu fazer esses 1.000 pares por dia, cada um sob medida para o teu cliente. Muito legal. Né? Olha o tamanho da personalização que traz isso. Exatamente. Né? Existe hoje? Não. Mas o caminho está dado, a estrada está... Tu resolveu o problema de saúde do teu cliente, medindo, claro, óbvio, mas tu poder produzir sem ser manual e sem encarecer de maneira... como é que se faria antigamente? Uma matriz para cada um? Não tem como, né? Não tem como. E qualquer mudança de projeto hoje é muito mais simples, né? Tu não precisar da matriz, se tu tiver algum erro na forma que tu fez as tuas primeiras peças, tu pode fazer uma modificação no arquivo e... depois voltar a produzir. O erro, ele não custa tanto quanto hoje na indústria, na área de matrizaria. Uma coisa que é interessante, as pessoas às vezes se sentem muito distantes da impressão 3D. Cada vez mais, a impressão 3D, elas têm diversas tecnologias. Vamos falar de filamento, vamos falar de pellet, vamos falar de resina, vamos falar também impressoras 3D de metal, hoje já existem. Mas existem impressoras que custam menos de R$1.000 e elas são acessíveis. Eu te perguntar justamente isso. Elas são acessíveis e elas funcionam. Quando a gente começou há 10 anos atrás, as impressoras eram caríssimas e eram difíceis. Hoje já mudou. Hoje as impressoras são acessíveis, a matéria-prima é fácil, então o que precisa é as pessoas comprarem a ideia. Com certeza. Materializarem as suas ideias, materializarem as suas soluções. Dá esse pequeno passo aí que vai fazer uma grande diferença, né? No jeito de produzir, no material que tu vai entregar pro teu cliente, paciente, seja o que for, né? E o que eu gosto dentro desse universo do 3D é justamente o que vocês falaram, a gente conseguir modelar, colocar mais dureza de um lado, mais flexibilidade do outro e unir isso muito com a resistência, né? Hoje a palmilha que nós fizemos em conjunto, ela é praticamente indestrutível, né? Isso, mais uma vez, é graças à impressão 3D. Sim. Se eu fosse fazer o link e tivesse escolhido o fresamento, a questão do EVA, eu não conseguiria essa flexibilidade, né? E o meu paciente hoje, ele consegue se adaptar muito mais fácil a essa palmilha do que as anteriores.
porque eu consigo em pontos trabalhar com flexibilidade, né, e maciez. Por exemplo, tem uma pessoa com esporão, eu preciso que ela coloque o calcanhar e se sinta confortável. Na impressão 3D eu consigo isso. Ó, nós abrimos as tramas ali, né, e ela consegue colocar aquele calcanhar e não sentir dor. Na outra parte da palmilha, eu coloco mais material, mais densidade, e ela consegue ter a correção junto com o conforto. Então, mais uma vez, o link para impressão 3D vem suprindo essas questões, né? Customização. Customização, exatamente. Customização. Não, quando se fala em impressão 3D, todo mundo pensa do sonho de poder imprimir o próprio calçado, né? Exato. Quanto distante está isso? Do Brasil? Não faria nem faria Brasil, eu penso assim, né? Do próprio calçado. Quanto está distante nós imprimirmos o meu sapato? Para mim, o sapato. Específico para ti. Específico, o meu sapato. Legal, né? Na verdade, tá na porta, né? Com certeza. Olha que legal isso. Hoje a gente viu que a impressão 3D, ela é como um computador. Tu pode usar ela para o segmento que tu quiser. Alguns segmentos causam melhor, outros piores. Existem 3 áreas, vamos dizer assim, industriais, que a impressão 3D a gente vê, principalmente na China, que elas causam super bem. A área de joalheria, personalização, a área odontológica, né? Uhum. E a área calçadista. São as 3. Então a gente está explorando uma área que já se provou que faz sentido, é eficaz lá fora. Sim. A gente precisa trazer isso aqui dentro. Pessoas que acreditem e façam a ideia acontecer. A gente mostra a ideia, a pessoa compra e explora. Muito legal. Perfeito. Justamente, cara, é isso que é o meu objetivo aqui do podcast. Olha quanto conhecimento, né? A gente pode trazer aqui para a roda, quanta inovação, quanto... É um mundo novo para nós como fisioterapeutas, está agregando, né, o nosso serviço com o de vocês. E deixo aqui, né, o meu recado aos colegas também, né, a gente sair um pouco dessa bolha, que é a fisioterapia. Cara, eu tô aqui falando com engenheiros hoje, né? Então, quanto que isso agrega um para o outro, né? E isso aí vai gerando outros negócios, outras ideias, outros produtos, uma máquina diferente. Então, vamos furar essa bolha para atingir novos mercados, para atingir novos produtos, novas ideias, né? A gente não precisa ficar nichado só ao nosso paciente. E também agregar uma solução de qualidade ao nosso paciente, né? Que ele vai colocar no pé e vai dizer, cara, fiz aqui uma palmilha com uma tecnologia tal, específica para mim, não tem fim essa palmilha, enfim, né? Vamos romper essa bolha. E mais uma vez, gente, acho que o trabalho em conjunto que faz a diferença. Tu falou em tecnologia, a gente está falando em tecnologia, estamos falando em... Parece um milagre, né? A impressão 3D parece uma coisa do outro mundo. Parece uma coisa difícil, mas o que tem mudado no Brasil nos últimos anos é o tamanho ou quanta... Vamos ter uma ideia de... Cara, impressora 3D é difícil. Tu falou dos teus colegas, o cara se formou ou o cara tem 40 anos de profissão. É difícil uma impressora 3D? Não. Tu disse não? Porque eu conheço, né? Porque tu conhece. Mas tem uma barreira, com certeza. E a dúvida do teu colega, do cara que se formou contigo? Né? É um software, é a máquina, é o filamento. Mas é difícil. O que eu preciso para começar? O que eu preciso para começar? Vou dar um número. Nós temos hoje, nós fizemos uma feira alguns dias atrás aí com os líderes de mercado e se fala em 60 mil impressoras domésticas por ano no Brasil. Nossa. Olha o número. Em 4 anos, são 250 mil impressoras entrando novas no Brasil. Desktop daí. Desktop. Então, estamos falando de domésticas. Sim. Não estamos falando de impressoras industriais. Estamos falando de impressoras, como ele falou, 1.000, 2.000. Isso é outra barreira. O teu colega está pensando num equipamento de 50 mil reais. 50 mil reais, vai olhar esse preço, vai se assustar. E aí nós estamos falando aqui 5 mil reais o preço de um computador, um preço de um celular. Às vezes o celular que tá usando é mais caro que o conjunto. Às vezes não, a maioria do pessoal que tá usando um iPhone tem 3 impressoras no bolso. Olha, é verdade. É verdade. Né? E fora que a matéria-prima também não é... A matéria-prima caindo de preço. Exato. Ano após ano caindo de preço. Os programas, a facilidade das máquinas. Exato. Né? Alguns anos atrás, quando nós entramos nesse mercado, tinha que montar, a máquina chegava em casa e tu tinha que montar ela parafuso por parafuso, vamos dizer assim. Manualzinho, tudo. Com manual em chinês, né? Aí complica um pouco, né? Os caras só pelas imagens ali. Nós temos um amigo que disse que ele levou 3 dias para montar a primeira impressora e montou errada. Nossa. Então ele corrigiu. Hoje, 20 minutos. Tá pronto. Tu tirar da caixa e tu ter a primeira peça impressa. Olha o que evoluiu isso aí.
E do teu colega, tu, por exemplo, os teus colegas fisioterapeutas que cuidam do pé, eu posso ter a minha impressora? Pode, com certeza. Deve. Deve, bravo, eu acho que essa é a resposta. Deve ter uma impressora 3D. Que nem eu falei, além de entregar uma solução, vai surgir ideias, com certeza, ali, de um produto novo. Ele vai materializar muita coisa ali, né? Sim. Talvez o que nós estamos tô voltando, semana passada eu tive na principal feira de 3D da Europa, Formnext. Legal. O que nós vimos lá? Porque, claro, tem primeiro o gigantismo do mercado em relação ao Brasil. Embora 60 mil impressoras por ano impressione, mas é pouco ainda, se for ver, né? Perto do que nós vimos lá fora, China, não chega nem perto. Não chega nem perto. Não é algo substancial ainda, principalmente impressoras industriais. Mas o que nós vimos foi que o material flexível, que antigamente era muito difícil tu fazer, hoje as impressoras estão vindo para esse caminho. Nós estávamos conversando na vinda, né? Uhum. Que achamos que 2025 vai ser um ano em que a impressora 3D vai entrar na personalização do calçado. Que legal. 2025 é o ano do flexível e é o ano do colorido. Olha só. Então, para quem busca personalização, para quem busca fazer um objeto com cores, algo mais atrativo, 2025 é o ano. Dá uns exemplos aí de objetos, Matheus, para nós. Olha, uma coisa que o calçado pecava muito era fazer coisas monocromáticas, porque tu pode ter uma peça funcional, um calçado funcional, uma palmilha funcional, mas não ser atrativa. Exato. Design não agrada muito, né? Não adianta. O cara tinha uma coisa funcional, mas era feia. Era feia. Ou era não quer preto. expor pro lado de fora. Ou tem que fazer para outro processo que é a pintura. Exato. Depois, né? E a estética, ela é necessária. Com certeza. Chama atenção, né? Agrega valor. Com certeza. Vai ser o primeiro que vai chamar atenção. Vai abrir cada vez mais portas para as pessoas confiarem que aquele produto realmente é a solução que elas buscam. Então 2025 não pode perder o time, é o momento, então para quem tá vendo esse podcast é um aviso. Vocês estavam testando agora uma impressora de filamento flexível colorido, né? Flexível colorido, a primeira. Até esse ano não se já primeiro. Que para mim é super novo, né? Porque, imagina, 3 anos atrás não se falava em impressora colorida. Imprimir colorido era... Flexível já era difícil, né, Matheus? Flexível era difícil, mas imprimir colorido era... Mas eu acho que, para deixar claro, o que é o colorido que a gente fala, né? Colorido sempre teve na impressão 3D, né? Tu fazia uma peça azul, vermelha, branca, preta, laranja, diversas cores. O que a gente fala do colorido é tu ter diversas cores na mesma peça, né? Em vez de tu ter uma peça azul, tu vai ter uma peça azul, vermelho, amarelo e roxo. Mais cores na mesma peça. Até 4 cores hoje tu pode ter. Poxa. Que era uma limitação por sapato. Vamos dizer que tu tivesse que fazer um sapato especial e tu tinha um sapato especial preto. Uhum. O cara tinha corrigir o problema dele, porém demonstrava que ele tinha. E se tu fizer um corretivo que além de ser uma correção que resolve o problema, ainda é bonito. Ainda é bonito. O cara ter gosto de usar, né? Gosto de usar. Eu acho que essa expressão que tu disse agora é tudo. O cara gostar de usar. E eu acho legal esse link, só aproveitando, principalmente pro público infantil, porque eu faço às vezes uma palmilha. Cara, não tem nada agregado ali pra criança querer usar, né? Aí coloca lá um desenho em cima, umas cores que ela gosta do Grêmio, do Inter, do Juventude, time que ela for, coloca lá, ela, poxa, vou usar com o maior gosto. Eu mexi, né, com o lúdico do negócio, né? Bravo. Bravo, tu falou de personalização, por exemplo, tenho um problema na minha pisada, eu preciso que o meu calcanhar seja a parte mais rígida ou mais flexível. Tu pode fazer hoje a parte mais frontal de uma cor e falar pra criança, olha só, vamos fazer só essa partezinha aqui que vai te dar um up. Vamos fazer de outra cor, vamos fazer do rosa, verde. Tu que é menina, verde. Exato. E naquele ponto onde tu tá fazendo a tua personalização. Isso. Muito legal. Quando tu pisar aqui, tu vai ficar mais forte. Superpoder. Isso aí é muito bacana. É isso aí que faz a diferença. 4 superpoderes tu pode dar pra criança. Não é só um agora. Olha só. Isso é muito legal, cara. É a novidade que nós vimos esse ano, foi o flexível. E nós estamos testando a impressora apenas poucos dias, né? Sim. Mas funciona. O resultado está sendo bem satisfatório. Porque quando tu acabamento bom, tudo. Acabamento bom. Sempre quando tu pega um produto pela primeira vez, ele vai ter os seus problemas, né? As suas limitações. É a primeira máquina, é a versão beta, eles até falaram, né? Versão beta. Mas tu vê uma máquina chegar na versão beta já funcionando, que legal. É algo que
se mostra bastante promissor. Porque, como tu disse, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Pô, uma menina vai querer Rosa. uma palmilha rosa. Exato. Né? Vai ser muito mais fácil ela adaptar, né? Muito mais fácil. Porque ela já vai estar ali com algo estranho, digamos, no pé, né? Ela está acostumada a caminhar de uma maneira, vê um elemento e diz, não é assim. Ela vai estranhar, não vai querer usar. Aí coloca um lúdico lá, com certeza. É um chamarisco, digamos assim, né? Falando de saúde, que tu falou do chamarisco, por exemplo, gesso. Exato. A criança lá hoje quebra o braço, Vai botar tem que aquele gesso colocar um rígido. gesso feio e, cara, fica fedorento, né? Não, com O negócio certeza. ali fechado. Hoje eu vejo profissionais que fazem essa imobilização já em 3D. Exato. Personalizado para ela, né? Personalizado. E tu falou antes da colaboração, teus colegas fisioterapeutas, o pessoal da saúde é extremamente importante, porque a gente tem o material, a gente tem a impressora, mas que a gente precisa saber o que a gente precisa fazer com aquilo. Exato. Por exemplo, Dá um norte, né? Exato. A gente talvez saiba fazer a palmilha ou fazer o gesso, mas a gente não sabe o que precisa. Pô, precisa ser bem fechado, mais aberto. Precisa de quatro mãos, né? Exatamente. A parte da biomecânica que tu fala é muito importante. Da patologia, do funcionamento, da fisiologia, né? E isso que é da área da saúde que vai trazer pra gente. Tem muitas clínicas aqui que podiam, né, aderir a essa questão do gesso aí, né? Sim. Pô, é muito... Eu vejo agora, meu pai tá passando por um período, né? Se tivesse esse gesso, eu acho que a vida dele facilitaria uns 80% nesse período, né? Outra solução que a impressão 3D pode trazer de gancho. Sem dúvida. Para ortopedia, não tô falando nem como fisioterapia, né? Para medicina, enfim, as clínicas em si, né? Poderiam aderir a esse processo. Coloca uma impressora desktop, eu não sei se teria que ser o tamanho, enfim, analisaria nessa questão, faria toda essa parte de adaptação do gesso para a questão da órtese, né? Em impressão 3D. De acordo com a Não gera necessidade. cheiro, Sim. não tem o suor, pode coçar, né? Porque, enfim, pode até deixar a mão funcional, que às vezes o próprio gesso vai impossibilitar a mão, né? Depois dá pra trocar, se não... Dá para imprimir outra. Bota uma Com cor certeza. colorida, Sim. Dá para um design legal. Dá para mudar conforme a evolução do caso. É evoluir, né, gente? A gente tá muito parado no mesmo processo, Eu acho né? que o mais importante de tudo isso é mostrar que essa solução não tá longe da gente, Claro. sabe? Tá pertíssimo. A gente precisa... Tá ali do lado. Tá aqui do lado, literalmente. Precisa juntar as coisas. É, Precisa exato. juntar Os o fator conhecimentos. humano, o fator médico, o fator medicina, o fator um especialista com a tecnologia. Nós Com somos de certeza, Novo cara. Hamburgo, né? Então, Pô, aqui do do lado. lado de Caxias. Exato. Sabe? Então, o Gabriel vai sempre lá na empresa, né? Então, Ah, o que eu faço? Vou dar de exemplo. Eu tive uma ideia, né? Eu acho que a gente pode fazer tal coisa. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. Eu acho que serve um gancho para vocês. Vão lá tomar um café com vocês, né? Vão na 2M3D, que a solução de material, com certeza vocês vão achar. Se vocês não acharem na hora, dá uns 15 dias, vai estar lá pronto, flexível, como eu queria. Aí, se não for o material, vai ter a impressora. Se não for, vai ter o software em si. A solução em si, vocês conseguem abraçar e entregar. Eu acho que isso que é um diferencial de vocês ali. Mais de uma tecnologia, né, Exato, Gabriel? exato. Hoje, se nós formos falar assim, o que dá para fazer? Que tipo de materiais que tem? Tu falou de materiais que tu usava EVA e que o EVA, entre aspas, cansa. Ele cansa. Cansa, né? Ou que eu tinha que usinar de alguma outra maneira. E já gera um resíduo também, né? Sim. Hoje em dia tu tem mais de uma tecnologia para obter vamos falar de palmilha. Tua especialização palmilha, eu vou focar na palmilha, Claro. né? Hoje, além de tu ter uma gama de materiais, nós estamos falando de flexível, né? Hoje é possível tu usar flexíveis de dureza diferente, 50 Shore-A, 60 Shore-A, 70 Shore-A. Dá uma explicada aí pro pessoal o que é o short. Quanto mais... Shore é uma medida de dureza. Isso. Quanto mais baixo, mais macio o material. Mas nem sempre tu quer macio, porque às vezes o teu paciente precisa, como tu falou do esporão, porque nosso desenvolvimento, um dos nossos primeiros desenvolvimentos foi do esporão, ele precisa de uma região macia. Mas se ele tiver toda a palmilha macia, ele vai afetar outras áreas. Então tu precisa macio num determinado ponto. Então tu ter um material com shores, que seriam durezas diferentes, né? Quanto mais baixo o shore, mais macio. Quanto mais alto, mais duro. Shore-A é uma das escalas, né? Então tu tem materiais 40, 50, 60, 70. Tu tem o desenho que te dá aquele extra, aquela diferenciação além da dureza. Tu falou de poder fazer enchimentos diferentes, né? Aqui eu quero mais material. Exato. Que era difícil de fazer antes que tu tinha um bloco, né? Exatamente. Eu tinha que colar materiais diferentes em cima do Colar outro. materiais. Era um processo a mais, né? Hoje tu cola materiais virtualmente. Virtualmente, exatamente. Virtualmente, exatamente.
Então, além de ter uma variedade de materiais, tu tem tecnologias diferentes. Tu tem hoje pellets, que é usar, vamos dizer assim, as resinas petroquímicas, como elas existem. Tu tem filamentos, que é a produção da filamentos 3D, que é o sistema mais fácil de imprimir hoje. O que é um filamento, Matan? Explica pra nós. Fiozinho. Fiozinho, né? Vai ser Literalmente. derretido, né? Exato. É literalmente, só que é um fiozinho controlado, não vamos entrar em muitos detalhes técnicos, mas é um fio feito de maneira extremamente controlada. Legal. Extremamente controlada. Precisa. A diferença entre um fio ruim e um filamento ruim e um filamento bom são 5 centésimos de milímetro. Ah, eu conheci tuas máquinas lá, são verificadas o tempo todo essa medida, né? 5 vezes por A segundo. diferença se vai 5 entupir vezes o por teu- segundo é a medida do material. Em 2 direções, então são 10 vezes por segundo. Meu Deus, é É preciso. eletrônica, é eletrônica. A diferença do filamento bom e ruim, ou dessa variação de dinâmetro, é se tu vai entupir tua impressora 3D ou não, né? Se vai ser fácil Se de tu quer imprimir. estragar teu equipamento ou não, resumo, né? Se vai ser fácil de imprimir ou não. Além do... Tu tem, então, pellets, que é uma coisa mais industrial, porém não é difícil. Tu tem filamentos, que são impressoras de filamento, que são impressoras de bancada. Tu falou dos teus colegas ortopedistas, médicos, os teus colegas fisioterapeutas, que podem ter uma impressora nesse valor que o Moatan... Mata filho. Mata filho. Lamentável, mas temos que fazer a diferenciação. E depois tu tem... Aí já vamos para uma coisa um pouco mais complexa, que são resinas líquidas, que já não é tão simples de trabalhar, porém não é tão difícil. Mas tu tem uma possibilidade. Então tu tem diferentes tecnologias, diferentes jeitos de fazer, porém o objetivo tem que ser um só. A solução do problema do teu paciente. Exatamente. Não adianta ter, às vezes, complicar, botar uma tecnologia alta e não ter essa questão de resolução, cara. Já fiz vários testes com tecnologias acima, né, não vou dizer acima, tipo, pegar a resina em si parece que, pra mim, no meu ponto de vista, que o processo industrial é diferente. Mas quando vê, é elas por elas, né? Eu acho que são soluções que nem tu falou, tem que caber no paciente. Exato. Se aceita... A questão do pellet é que ela vai ser uma tecnologia funcional, mas pouco estética. Se o teu paciente aceitar, Vai ok. embora. A resina, ela vai ser uma tecnologia esteticamente superior. Exato. Essa é a questão da resina. Obrigado. Vai ter um custo 5 acima, vezes mais. mas se tiver a aceitação do público, eu acho que é uma solução. Com certeza. Então, ter 3 tipos de soluções diferentes é o ideal, né? Ter o mais alto nível, mais baixo nível, estética, funcionalidade. Linkar os dois, né? Com certeza. Linkar. Exatamente. Linkar os dois. Linkar. Sempre a impressora 3D, a impressão 3D tem que ser pensada como uma ferramenta. Ela não é, em per si, ela é uma ferramenta. Ela não é um fim, ela é um meio. É a ferramenta que vocês, da área da saúde, vão usar para resolver um problema. Boa. Eu acho que Perfeito. Não, isso aí, mas isso aí. tem de ser isso. Tem que ser isso, exatamente. Tem que ser é um isso. meio, com certeza. Tu tem, eu tinha um problema, eu tinha que fazer manual, eu tinha que fazer, era difícil, precisava de um artista. Exato. Então nós já chegamos hoje. E a precisão não era a mesma, enfim, são vários problemas que ela vem. E era difícil de mudar, mas não ficou bom, levava mais 15 dias para consertar. Pronta, com certeza. Mas E o paciente sofrendo, né? O paciente está ali te esperando, ansioso para a solução. Para a solução. Exatamente. Mas indiferente da forma como tu fez, se tu vai fazer com impressora 3D ou não, o problema é o mesmo no final, né? A solução que tu tem que entregar não interessa se tu vai fazer com 3D ou não, né? Exato. O problema ali é real. Tá ali carente, a população é grande e carente para isso, né? Na hora que tu falou dos 90%, eu me senti incluído, não sabia que eu tava tão... 90%. É difícil tu encontrar alguém que é alinhado posturalmente e pé, principalmente, né? Eu observo muito na rua e as pessoas não fazem nem noção como estão caminhando, né? Na verdade, eles fazem noção quanto o pé é importante, né? Se a gente for ver, o pé tem 1/4 de todos os nossos ossos. É 1/4 de todos os Sustenta nossos... tudo. Sustenta tudo, né? Sustenta, absorve impacto. Tenta levantar da cadeira sem usar os pés, não tem como, né? Tenta ir no banheiro sem usar, não tem. O pé, ele é muito negligenciado, né? E mais uma vez, o intuito dessa conversa é agregar valor às pessoas, aos profissionais, para tentar essa área, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os grandes cases, que eu acho interessantíssimo. Eu acho que a gente teve um lançamento recente da Nike, né? Sim. Um tênis 100% impresso em filamento. Em filamento.
existem vários segredos nessa área. Não podemos revelar. Não podemos revelar. Mas eu acho que é muito bacana ter o case da Nike. Uou, dá uma... Porque agrega demais, né? Chama a atenção das pessoas, né? A pessoa olha e pensa, pô, a Nike tá usando, é o momento. Acho que isso é. Agora, sobre a tecnologia, a gente ainda tem algumas dúvidas porque a gente ainda não viu o processo todo até o final, né? Como é? O que tem de diferente desse filamento? Porque quando o meu pessoal tá batendo nossa porta falando assim, pô, quero fazer o tênis da Nike. Quero tênis da Nike. Quero tênis da Nike. Igual. Como se fosse fácil. Não, pessoal, a gente ainda não sabe fazer. A gente, nessa feira da Alemanha, né, a gente encontrou pessoas envolvidas nesse processo. Existem muitas regulamentações de segredos que nos foram falados, né? E a gente conheceu, vamos dizer, amigos nossos, né, brasileiros envolvidos no processo, e é muito bacana saber que isso está chegando. Tu imagina uma empresa que faz milhões de pares, está fazendo em 3D. Por quê? Porque 3D, alguma coisa ele está trazendo diferente. Exatamente. Alguma coisa está trazendo diferente. E tu viu o desenho? O desenho é bacana. Nossa, desenho é muito legal aquele Air Max. O vídeo deles é bonito. Se a Nike vem com potencial, vê possibilidades ali, né? Por isso que mais um motivo para concordar com ele, que nós íamos conversando no caminho, e ele disse assim, 2025 é o ano da impressão 3D no calçado. Sim. Eu não iria duvidar da Nike, né? É verdade, Fica chato duvidar dos caras. Se tudo que a gente falou até agora, o pessoal ainda não... eu acho que 3D não funciona. Acho que não é futuro. A Nike tá aí pra provar, né? A Adidas também já fez um... Desde 2016. 2016. Olha quanto tempo eles trabalhando com resina na entressola, né? E a evolução que tu falou, né? Eles fizeram uma entressola, hoje já tá se fazendo um tênis todo em 3D. Em resina também, todo... Enfim. A limitação do 3D de ser horas para fazer um par e não pares por hora, que é a produção do calçadista. O pessoal calçadista está nos vendo, tá rindo. Exatamente. Como é que mas de algum lugar nós vamos chegar. Exatamente. É um caminho que está começando. Se grandes marcas estão fazendo isso e não é o... Exato. Porque justamente é essa limitação do calçadista, acho que é isso aí, né? A produtividade. Produtividade. E o valor final, né? Eles olham, mas não tem como comparar acho, a tecnologia, a durabilidade, a customização. Mas, Gabriel, quanto é o valor que tem para mim ter um tênis que me resolva um problema? Exatamente. E quanto tu vai poupar também, né? Tu resolveu o problema, tu já não gasta em remédio, tu já não gasta em exame, tu não gasta no médico, tu não gasta na fisioterapia, tu não gasta, enfim. Vai te poupar muita coisa e acho que novamente, mais uma vez o intuito do podcast é mostrar isso, né? Às vezes, vai customizar, tem uma questão a mais de valor porque é customizado, né? Só pra ti, enfim, a pessoa não entende, mas se ela colocar na ponta do lápis no final, vamos pensar só em esporão, né? Hoje o esporão de calcânio é difícil de tratar até cirurgicamente, né? O que tem de solução? Tu pode tomar o remédio. Mas o remédio vai mascarar. Vai te aliviar a dor e tu acha que tá bem, vai continuar a tua rotina e o esporão só vai aumentando. Parou de tomar o remédio, volta a dor pior. O que é a solução? É a palmilha, né? A palmilha é um tratamento, né? A gente chama de palmilha, mas eu acho que ela deveria se chamar tratamento. Eu vou te entrar com tratamento através das palmilhas. Vou te prescrever uma palmilha, né? Prescrever uma palmilha, exatamente. Faço todos os testes, prescrevo, vai começar o tratamento e vai fazendo reavaliações até chegar ao final de um ano e meio, a gente tenta tirar essa palmilha e a pessoa seguir a vida normal, com o corpo mais alinhado, com a geometria e balanceamento. Perfeito. Pra sair dos 90%. Pra sair dos 90% da população, entrar nos 10%, né? Que é difícil, gente, é difícil. Muito bom, Gabriel. E o que eu gosto é justamente nesses 2 anos, abrindo aqui um pouquinho, estar falando do meu trabalho dentro do calçadista. Eu acho que cara, eles conseguem atingir um público que eu não consigo. Eu sozinho, Gabriel, não tenho como atingir 1.000, 2.000 pares por dia. Então eles atingem um público muito grande. E eu entrar com essa filosofia de trabalho, de saúde dos pés, de cuidado, por que o tênis certo exige tais medidas, né? O quanto o calçado influencia na saúde do nosso pé. A gente nem sabe hoje, colocou um calçado pelo design, acredito, né? Sim. Por combinar com a roupa. Mas é justamente o que a gente estava falando. Combinar a saúde dos pés com o design, com a impressão colorida, com o produto final, mas entregar não só o design, mas o benefício. Cara, tu tá usando um calçado que tá fazendo bem pros teus pés, tem espaço pros teus dedos, não tem diferenças de altura, que vai mudar a tua postura, facilita tu caminhar, né? E vai chegar no final do dia, tu vai tirar e vai dizer, cara, e ainda é bonito. Não tenho dor. E ainda é bonito. Acho que é isso que agrega muito. Não só pra mim, mas como calçadista, né?
Eu acho que era isso, né, meu povo querido? Não sei se vocês querem agregar mais alguma coisa. Sim, eu queria só apenas comentar, né? Voltar a chamar a atenção que quando a gente faz feiras, o pessoal fala, chega para nós e diz, isto que é uma impressora 3D, isto é que... Esse é o futuro. Esse é o futuro. Né? Isso que é impressão 3D, nossa, esse é o futuro. Esse é o futuro, mas como assim é o futuro se tu falou que a Adidas está desde 2016? Exatamente, cara. A gente tá 10 anos no negócio. Como assim é o futuro se Exatamente, não. Como assim é o futuro, né? Se tá aqui, não. Se já estão usando. Exato. Né? Então, essa é a primeira pergunta que nos fazem. Isto é uma impressora 3D? E desmistificar a impressora 3D. O segundo, eu acho que mas se esse conceito assim lá do Jornada nas Estrelas, né? Materializar um objeto. Exato. É caro? Certamente, porque tu vê o conceito, né? Exato. Vamos materializar. Como assim? Vai ser... E o Motor fala em R$1.000. R$2.000. R$2.000. Hoje a gente tem Perfeito. o empreendedorismo na impressão 3D é algo muito real, né? Exato. O pessoal sempre fala de fazer uma renda extra. A impressão 3D, ela é uma possibilidade real. Hoje a gente tem clientes com mais de 90 impressoras 3D imprimindo coisas das mais diversas, principalmente na área decorativa. Ontem eu tava vendo no Mercado Livre, né? No Mercado Livre, se tu tem as medalhas, tu não tem como mentir, né? Exato, tá ali. Sim. Então a gente viu um cliente nosso, medalha Platinum. Para tu ter Platinum, tu precisa faturar nos últimos 2 meses R$300 mil. 150 mil em cada mês. Com impressão 3D, vendendo vasos, 300 mil, 150 mil por mês. Pode ser que tenha feito 200 mil no mês. Sim. Mas nos últimos 2 meses, teve esse faturamento. Com a medalha do Mercado Livre, prova que no mínimo foram 300 mil reais. Com certeza, abre um leque. Eu tô falando de saúde aqui, né, gente? Mas olha quanto leque abre, né? Sim. A gente tá falando de saúde e calçadista. Mas tu imagina o que nós estávamos falando aqui, né? Tu falou de saúde. Eu imagino um cara no Amazonas, lá no recanto do Amazonas, nada contra o Amazonas, mas que é distante de tudo. Sim, mas... Principalmente da gente, né? Principalmente da gente. E o cara tá lá com... Como que eu faço para obter a minha palmilha ortopédica? Exato. Tá? Como que eu faço? Hoje, provavelmente, tu vai dizer assim, ó, eu consigo fazer via internet uma consulta com o cara. E como que eu faço para mandar a palmilha? Hoje tu manda um arquivo. Imprime lá. O cara imprime lá. Tu soluciona um problema. Ou tu usa o teu conhecimento, a tua habilidade para resolver, para ajudar um cara que tá... Vamos fazer de novo, mas o teu colega liga de lá e diz, Gabriel, eu tenho um paciente assim, assim, assado. O que tu me aconselha? Eu aconselho fazer assim, assim. Mas como é que eu vou fazer isso? Exato. E tu manda um arquivo. Feito, personalizado. Imprime na hora. O cara imprime lá, no outro dia ele te diz, me senti melhor. Não. Exato. Já usou e colocou no pé, já. Tu diminui a limitação de tempo, Passo. dinheiro e espaço na diferenciação. Então, somos... temos só para ter uma noção, os países mais desenvolvidos hoje em impressão 3D são os países asiáticos. Os segundos países mais desenvolvidos são os Europa e Estados Unidos. Tu vê, Europa e Estados Unidos são considerados não na ponta da impressão 3D. São considerados pelos chineses, estou falando, como número 2. Secundário. Nós somos número 3. Então, nós não aprendemos a explorar. Esse teu trabalho certamente vai mostrar para muita gente, para muitos colegas teus, essas possibilidades, né? as possibilidades. Exatamente. Só tem a agradecer. Exatamente. Esse é o intuito. Nós divulgarmos... Exatamente. Tu nos possibilitar divulgar essa paixão tecnológica que nós temos para resolver um problema de saúde. O cara gosta, né? Nos deixa extremamente gratificantes. Se a gente divulgar a palavra do 3D, né? Cara. Eu ouvi a palavra do 3D hoje. É justamente o que eu falei, cara. Esses 2 anos eu vivi muito bastidor aí que tem que estar à tona aqui. Com certeza, que nem eu falei para vocês, o primeiro que eu queria eram vocês. Principalmente pela abertura de portas, né? E mostrar esse mundo e pelo conhecimento de vocês, né? Por estar sempre lá na frente
nos top 1, entendendo, para trazer para cá. Então, E pode ter certeza que tu tá na frente junto com a gente, né? tamo junto. a gente é uma média com as pessoas que a gente anda, né? Então, acho que é isso aí. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Obrigado desejo sucesso, o mesmo sucesso que tem na tua carreira profissional nesse teu podcast. Obrigado. Não temos dúvida disso. Nos convida de novo. Com certeza. Daqui a um tempo. Vamos falar de outros É processos. um mercado que se move, que tem novidades praticamente por dia. Por Então, hora, né? logo vai ficar desatualizado esse podcast, hein? Cara, né? Tu Incrível, imagina, né? É verdade. um ano Você tá atrás. falando de colorido flexível. Ano que vem é um Eu vou chamar assim, tá atrasado, Gabriel. Tem que atualizar lá o teu podcast lá. Que Agradecemos o teu convite, aguardamos o próximo falar de O mais próximo. novidades. e sucesso, saúde. Obrigado. Obrigado. E desejo o dobro para vocês. Tipo, continue com essa trajetória, que nem às vezes é um passo, às vezes não tão grande, às vezes um maior, enfim, dependendo, né, o que o mercado aceita aqui, mas com certeza lá na frente a gente vai ter um resultado diferente. Um passo atrás do outro, mas Exatamente. um passo saudável, né? Com saúde. Um passo com saúde e uma família. Com a pisada certa. Com a pisada Pisada certa. certa, é isso aí. Então bom. tá, gente, encerro aqui a nossa participação. Mais uma vez agradeço ao pessoal por ter vindo para cá e ter agregado conhecimentos para nós. E em breve trazer outros convidados, como CEOs de empresas relacionadas ao calçadistas, pessoas que trabalham com design, a gente falou aqui também, né? Que eu acho que é muito legal agregar saúde com o design, que eu acho que é importante. Não adianta ter uma ideia de saúde e o design não condizer com aquilo lá e não dar o resultado que eu quero. A gente falou exatamente isso. Então são pessoas relacionadas a esses temas que a gente vai trazendo aqui e vai mostrando para o público outras oportunidades. E é isso aí, obrigado.